Todos nós já reclamamos ou ouvimos pessoas reclamar de que não há tempo suficiente para fazer todas as atividades que nós temos para fazer. Todos nós já ouvimos aquela reclamação: nossa, eu precisava que o dia tivesse pelo menos mais umas 2 ou 3 horas para dar conta de fazer tudo o que eu preciso fazer. Se esse é seu caso, esse vídeo aqui vai te ajudar. Nesse vídeo eu vou falar de 7 dicas infalíveis para te ajudar a administrar o seu tempo. Porque uma coisa é fato, você, eu e todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. Nem um minutinho a mais, nem um minutinho a menos. E o tempo é igual para todo mundo. E o que diferencia as pessoas mais produtivas, as pessoas que conseguem fazer o que precisa ser feito, é organizar melhor o tempo, otimizar isso. Porque não dá pra gente ir numa loja e comprar mais tempo. Não tem isso. O que a gente precisa fazer é pensar muito bem no que vai fazer e como vai fazer. E nesse vídeo eu vou falar mais sobre isso. A primeira coisa que precisa ser feita é ser mais pontual e mais rígido com o horário. Estabelecer horários para fazer as atividades, cumprir os horários dos compromissos quando nós temos compromissos. Tem muita gente que não leva a sério o horário e praticamente em todo compromisso chega tarde e aí acaba atrasando, ou uma atividade que estabeleceu para fazer em determinado tempo acaba prolongando e atrasando outras coisas que precisam ser feitas também. Ser uma pessoa mais controlada com o horário, muitas vezes vai te ajudar a estabelecer uma rotina. E isso é muito positivo, porque faz com que você se torne um pouco mais disciplinada, mais disciplinado no que você está fazendo. Outra coisa, é importante você compreender quanto tempo que você tem para fazer cada atividade, programar isso e ser realista quando você está fazendo a sua programação. Colocar 2 atividades para serem feitas ao mesmo tempo, ou se é uma atividade, algum compromisso que vai demandar mais tempo, é preciso ser levado em consideração, porque senão você nunca vai conseguir realizar aquilo que você planejou. Ser mais controlada, ser mais rígida, mais organizada, na verdade, te ajuda a manter o foco naquilo que precisa ser feito. E isso é mais importante. A segunda dica é fazer listas. Listas de atividades, listas do que precisa ser feito. E essa lista ela pode ser feita numa agenda, num papel que você está ali utilizando, talvez de forma eletrônica no seu próprio celular e deixar isso visível na área de trabalho, na área de estudo, ou um local de frequência que você sempre vai ter o contato visual para te ajudar a lembrar o que você precisa fazer e se você tem um limite de horário, em quanto tempo você precisa seguir e fazer essas atividades. Isso nos ajuda a controlar o tempo que a gente está gastando para fazer. Não esquecer de fazer coisas importantes. Nos ajuda a realmente a controlar aquilo que a gente está fazendo. E eu sugiro que depois que você concluiu cada atividade, de alguma forma, você indique que essa atividade foi concluída. Seja com um marca-texto, seja utilizando um indicativo visual, porque dessa forma, isso sinaliza para sua mente que uma atividade foi cumprida. E isso dá uma sensação de satisfação. É a satisfação do dever cumprido. Isso tem um grande benefício para você. A terceira dica é estabelecer prioridades. Anteriormente eu falei sobre criar listas. E quando a gente cria listas, é importante priorizar. Colocar nessa lista, primeiro, o que você realmente precisa fazer. O que não pode ser deixado para depois, para o dia seguinte, talvez uma consulta, um exame, uma reunião. É preciso levar em consideração a ordem de prioridade das coisas. Dessa forma, a gente não fica procrastinando aquilo que precisa ser feito. E é claro, muitas vezes algumas atividades elas não vão dar tempo e vão ser jogadas para o dia seguinte. Mas quando a gente prioriza o que precisa ser feito, essas atividades importantes elas não vão sendo jogadas para os dias seguintes. A quarta dica é descansar quando você precisa descansar.
É mito quando as pessoas dizem que para uma pessoa que tem alta performance, uma pessoa produtiva, ela não para. É impossível isso. Nós não somos máquinas. E até as máquinas, elas precisam parar para fazer as manutenções, porque senão a máquina acaba quebrando. No nosso caso, nós somos seres humanos. É preciso ter pausa para descanso, para se alimentar, para cuidar do corpo físico, para cuidar da mente. Quando nós damos essas pausas, né, esses descansos, isso funciona muito bem. Existem estudos indicativos que mostram que o descanso, que a pausa, nos ajuda a nos tornarmos mais produtivos. Por quê? A gente consegue manter o foco quando realmente precisa e descansar o corpo e a mente também quando precisa. Uma técnica muito interessante que nos ajuda a alternar momentos de foco e momentos de folga é a técnica Pomodoro. É uma técnica muito utilizada por muitas pessoas que desejam ter a alta performance. A quinta dica é utilizar a tecnologia a seu favor. Quando eu falei das listas, entre a gente fazer as listas num papel, numa folha, num caderno, existe a possibilidade da gente fazer isso pelo celular, utilizando, por exemplo, o Google Calendário, que é um aplicativo que já vem no nosso pacote de celular, que é super simples de utilizar e que funciona muito bem porque ele consegue até nos avisar, ou seja, ele vai ficar despertando e te avisando de cada tarefa que você precisa fazer. Utilizar a tecnologia ao nosso favor é muito interessante, é utilizar de fato todo esse recurso tecnológico que, né, esse privilégio que a gente tem de viver numa era digital, utilizar tudo isso a nosso favor. Inclusive, se você deseja que eu faça um vídeo específico falando mais sobre a tecnologia, como tudo isso pode nos tornar mais produtivos, tornar a nossa vida mais fácil, ter mais tempo, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo para você. A sexta dica, a primeiro momento ela pode até parecer um pouco estranha, mas você vai entender o quanto ela é importante. A sexta dica é se arrumar. Isso aconteceu muito durante a pandemia, quando muitas pessoas passaram a trabalhar remotamente. E ficou um pouco confuso o que era trabalho, o que era casa, o que era lazer. Ficou um pouco complicado. Mas é fato de que, quando nós nos arrumamos fisicamente, ou seja, tirar o pijama, colocar uma roupa mesmo, não necessariamente uma roupa de sair, mas se arrumar, fazer higiene, ficar ok, isso manda um sinal para o nosso cérebro dizendo que nós vamos fazer algo de importante. Porque na vida real, quando a gente vai numa reunião, vai numa consulta, a gente vai trabalhar, a gente se arruma para isso, né? E se arrumar também para coisas importantes que a gente vai fazer, mesmo que seja em casa, mesmo que sejam tarefas do nosso dia a dia, isso também manda um comando para o nosso cérebro dizendo que, olha, eu preciso ter atenção, eu vou fazer algo importante nesse momento. Logo você vai ter mais foco e atenção. E novamente, eu vou repetir. Para algumas pessoas isso pode parecer balela, estranho, esquisito, mas existem estudos indicativos que comprovam isso. Inclusive profissionais que recomendam que a gente passe a fazer dessa forma, principalmente se você convive muito em casa, se você trabalha em casa, se você estuda em casa. É uma forma de diferenciar o que é importante e o que é lazer. Por último, e muito importante, a sétima dica é se recompensar. A cada tarefa completa, a cada objetivo que você conseguiu realizar, concretizar, é importante você se recompensar, mesmo que seja de uma forma muito simbólica. Se recompensar fazendo algo que seja importante para você. E quando eu digo isso, eu não tô falando de comprar nada não, viu? Inclusive, muitas pessoas acreditam que a gente precisa sempre comprar algo para se recompensar. Eu utilizei muito esse recurso na minha vida durante muitos anos e depois de toda essa minha jornada pelo minimalismo, pelo autoconhecimento, eu percebi que eu poderia direcionar, esse meu recompensar, me recompensar de uma forma diferente. Hoje eu faço o seguinte, quando eu concluo alguma coisa, eu busco fazer algo prazeroso para mim. Talvez passar mais tempo com os meus filhos fazendo
algo que seja importante pra gente, ou apenas assistir aquele capítulo daquela série que eu gosto depois que eu fizer aquela atividade que precisa ser feita. Dessa forma, eu crio na minha mente, com essas pequenas atividades, a recompensa. E essa forma da recompensa é uma forma muito importante de nos manter motivados, animados, para continuar fazendo o que precisa ser feito. Porque muitas vezes, sim, bate o desânimo, a preguiça e todos aqueles sentimentos que nos levam a procrastinar. Então, criar uma recompensa, mesmo que seja pequena, como eu dei o exemplo das séries que eu assisto um episódio depois de cumprir um dia de atividades, isso nos mantém motivados, nos mantém animados. E com o tempo, isso também vai se tornando um hábito saudável, porque você estabelece uma rotina mais organizada de fazer o que precisa ser feito. E é claro que se você seguir essas 7 dicas, né, não só a recompensa, mas todas elas, né, você vai perceber o quanto o seu dia vai render, o quanto o seu tempo vai render. Você vai perceber que você vai conseguir sim fazer o que precisa ser feito. E que atividades secundárias que não são tão importantes, talvez nem precisam ser feitas e que você realmente não precisa fazer elas e acabe descartando. É importante priorizar, é importante se organizar, é importante descansar, é importante fazer listas. Tudo isso é importante para uma vida mais produtiva, para otimizar o seu tempo, mas para ter uma vida mais satisfatória, para que você possa ter tempo para o que é realmente importante na sua vida. Mas e você? Como que você está gastando o seu tempo? Consegue fazer o que precisa ser feito ou não? Tá precisando muito seguir essas 7 dicas? Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar responder você e com certeza o seu comentário vai ajudar outras pessoas. Se você é nova ou novo aqui no meu canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo e se inscreva para não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Eu agradeço a sua presença. Até o final desse vídeo, vejo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!